Olá pessoal, vocês estão aqui presentes nesse momento icônico, cômico e icônico, mas talvez seja elíptico, porque nós vamos subir cada vez mais, e eu espero que nós não voltemos, porque você sabe muito bem, tudo que sobe tem que descer um dia, a menos que você seja um cipó na América Latina, porque você sabe, se você andar no meio do mato, um cipó sempre vai subir na mesma direção para cima, porque você sabe que o infinito é o destino. O Costura Histérica voltou, eu sou Arthur Adams e estou aqui hoje para falar com você sobre como vai acontecer toda a plataforma de vídeos do Costura Histérica. O Costura Histérica nasceu a partir de uma criança minha e do Paulo Samu, que vai aparecer aqui em algum lugar. A gente teve a ideia de poder, depois de muito tempo reclamando, que é a coisa que nós mais sabemos fazer, de que, poxa, podíamos ter uma comunidade. Ah, meu Deus, mas e se tivesse uma comunidade? Então a gente botou a cara a tapa mesmo, e desde o ano passado o Costura Histérica existe e é abençoado por um grupo de pessoas maravilhoso, criadores de conteúdo, gente curiosa, gente que reclama, gente que ama história, ama arte e ama cada vez mais ser mais histérico e reunir todas essas coisas maravilhosas numa coisa só. O Costura Histérica se baseia principalmente nos ideais de conseguir construir uma comunidade de costura histórica que consiga pesquisar tanto a costura histórica nas suas técnicas, como também um pouquinho sobre a sociologia envolvida e todo o aspecto antropológico por trás da costura histórica. Entender aquelas pessoas naquele tempo, naquele momento e como as coisas aconteciam por trás da moda. Mas agora, largando tudo isso, eu sempre tinha muitos problemas. Vocês vão ver rabo de gato passando para cá e rabo de gato passando para lá. Vocês vão ver. Eu sempre tive muito problema de conseguir pensar assim, caramba, como eu vou fazer? Que vídeos? Qual vai ser os assuntos? Olha o rabo passando na minha cara. Que assunto que eu vou fazer? Que assunto que eu vou fazer no Costura Histérica? Porque eu não queria seguir um cronograma certo, senão eu ia ficar parecendo videoaula. E eu tenho pavor de videoaula, tenho pavor de quem está sempre ensinando as coisas, e eu achava isso desnecessário. Então o que eu fiz? Nós fizemos um dia coletando as perguntas mais perguntadas e ávidas que aconteciam lá no quê? No grupo do Costura Histérica, tá? Se você não está indo no grupo do Costura Histérica, talvez você tenha um pouco de sanidade mental. Não, você vá até a página do Costura Histérica, o Paulo vai botar aqui em algum lugar, a página do Costura Histérica, que tá uma delícia, maravilhosa. Agora a gente está organizando o segundo encontro nacional de... Ah, tá, isso deixa para depois. O que importa é que você vai até lá, vai entrar naquela raiz de links, não é que diz? É link, não, árvores de links, e aí você vai lá e vai clicar no grupo do Costura Histérica. Aí você vai ser bem-vindo lá por gente incrível. Lá tá a Juliana Lopes, tá a Maria Eduarda, tá a Tamara, tá a Duane, tá a Júlia Tuleski, tá a Fabi Prainites. Quem tá mais que eu não posso esquecer? O Tá, o Dorival do Dorival do Bingo. Bingo. Tá assim, gente incrível. Entre outras pessoas. Gente, eu não deveria ter falado ninguém na real, pra não esquecer os outros. São mais de 70 membros hoje no Costura Histérica que faz toda a plataforma de conteúdos existir e cada vez mais ser melhor. Mas então, qual era o nosso problema? Definir o quê? O tema do vídeo de hoje, o tema dos vídeos em si, tá? Como nós acabamos de assistir Duna, e lá tem uma parte do filme em que eles botam mãos dentro de buracos, né? Nós não temos buracos para colocar mãos, mas eu peguei essa urna, que vai ser a nossa urna de Duna, e aí aqui tem as perguntinhas. O que vocês vão fazer durante a semana, tá? Se você viu esse vídeo aí, já tem uma pergunta aí. Arthur, fala mais sobre o quê? Sobre intertela, sobre sapato, sobre leque, sobre não sei o quê. E nós vamos colocar aqui dentro. E aqui, ó, já tem uma penca de coisa aqui dentro. E aí, nós vamos falar sobre esse tema nesse momento, tá? É tipo bingo, né? É tipo um bingo. É tipo um bingo, tá? Eu tô um pouco nervoso com isso, mas vamos ver se isso daí vai
tacar fogo nessa história toda. Opa, isso eu tenho que mostrar? Levanta Já mais. mostrei, ó, vocês estão vendo, ó, dá pra ver aí? Dá pra ver que tem muitas coisas dentro? Então aqui estão N assuntos, diversos assuntos, e aí eu vou deixar que o Paulo veja ali um assunto, pode pegar aí. Enquanto isso, você se inscreve no canal do Costura Histérica. Aqui vão ter modelagens históricas, assuntos histéricos e sempre história, cada vez mais história. Qual é o assunto do nosso vídeo de hoje, Paulinho? Chinoiserie. Chinoiserie. Em primeiro plano, quando você pensa em chinoiserie, você deve pensar durante o século XVIII. Não apenas sobre o século XVIII, mas a partir da descoberta da porcelana, não exatamente a partir de 1300 e poucos, Marco Polo fez prosperar muito a ideia da porcelana e das cerâmicas na Europa. Mas com isso, veio outras tantas coisas que aconteceram. A gente vai pensar nesse momento em chinoiserie, na chinoiserie do início do século XIX. Porque quando se fala em chinoiserie, a gente também lembra sobre o século XIV, em que foi muito famoso tudo que aliás, século XIV não, século XVI, onde tudo que vinha das Índias, entre aspas, né, do Oriente, era muito famoso. Em alguns lugares, até o que vinha da Turquia era considerado vindo das Índias. E esse comércio todo que era feito, não só de especiarias, mas sim de tecidos, e também de comidas e até animais diferentes que eram trazidos para toda a Europa, movimentava todo um processo e toda uma customização de peças. Eu acho que um dos primeiros pontos, um dos primeiros ups assim de chinoiserie, dessa coisa à chinesa, entre aspas, que acho que mais prevaleceu na costura histórica, que a gente pode analisar hoje em dia, são os benians, ou também chamados de quimãos em alguns lugares. No Brasil ele era chamado de quimão. O João, agora não me lembro qual é o nome, foi um grande gravurista que fez trabalhos durante o século XVIII no Brasil e que mostra muitos kimonos e benians sendo utilizados no Brasil durante o século XVIII. Uma das grandes diferenças de outros lugares é que esse tipo de peça no Brasil era utilizado durante o dia todo, muitas vezes, ou por conta do calor, ou por conta de a facilidade desse trânsito desse tipo de peça no Brasil ser muito grande. A terceira referência que a gente vai levar em consideração da fase chinoiserie na costura histórica em si, é por isso que a gente vai dividir, intercalar assim de uma forma bem ampla e bem genérica, é a gente falar sobre as mangas. As mangas foi um tipo de arabesco muito famoso que a gente vai ver em tipos de tecidos indianos. Provavelmente aqui em algum lugar vai ter uma imagem sobre os arabescos de mangas, que muitas vezes as pessoas confundem e falam que é uma gota. Fala, o que a pessoa fala mais que aquilo? Fala que é um coração, sei lá, mas é uma manga. Aquilo potencialmente é para ser uma manga. Aquilo ali atravessou o século XIX de uma maneira infinita e a gente vai ver até o século XX. Depois, durante o século XIX, uma coisa que vai ficar muito em alta são a parte de pinturas à chinesa ou à japonesa. A gente também vai ter um outro movimento chamado japonese, que vai ser inspirado nas peças japonesas. Mas nesse momento aqui, enquanto a gente fala de costura, a gente vai falar sobre esses processos que hoje em dia a gente vê como europeus, mas que foram subtraídos, entre aspas, de movimentos que eram orientais naquele momento. Oriental, claro, tendo nítido na formação das palavras como a gente, como Ocidente, e eles como Oriente, né? Até porque eles no Oriente, para eles nós somos Oriente e o contrário, né? Então essa visão também é um pouco ocidentalista. Mas para as pessoas que estão daquele outro lado do planeta Terra, e para eles nós estamos do outro lado do planeta Terra. Mas a partir desse momento nós vamos levar em consideração que
todas as coisas que eram descobertas e eram trazidas por, 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 por comerciantes entravam pela Europa, seja fosse pela Turquia, fosse por portos fosse por outros portos, adentrava na Europa com uma grande e uma explosão de coisas. Uma explosão de ornamentos, de mistificações. Tem um palácio em Wales maravilhoso, que é quase que um palácio, não, é um castelo, uma casa de campo em Wales, que é famosa por ter móveis que figuram bambu. Então é tudo feito de cedro e de carvalho, só que aquilo é bambu para poder imitar aquela ideia que se tinha das coisas chinesas. A maquiagem em si parte muito da grande ideia de se maquiar, é um pouco chinesa, tem muitos veios diferentes, tem muitos historiadores que demarcam formas diferentes, né? A gente vai ver isso no Egito também, mas naquele momento, enquanto europeus no século XVIII, a ideia de clarear a pele e tudo mais, né, advém de ideais que vinham do Oriente. Outra forma muito interessante também de a gente observar os orientalismos, ou a japonese, ou chinoiserie, é também no final do século XIX. Se você fazer uma rápida pesquisa por chinoiserie e estilos, você vai ver uma quantidade imensa de estilos, tecidos, formas de organizar as coisas e até de cores diferentes e a forma de inclusive tem inspiração. Inclusive, por favor, se você tiver um tempinho, veja, por favor, as inspirações que toda obra de Van Gogh teve com com os movimentos da chinoiserie. Ele tem ilustrações chinesas, entre aspas, maravilhosas, e isso impactou na obra dele gigantemente. Você sabia disso? É maravilhoso, vale muito, 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 muito a pena. Eu não sei por que cargas d'água isso aconteceu, mas em algum momento ele teve contato com coisas chinesas e aí ele se inspirou no jeito que as cores se modificam, e é maravilhoso. Sem falar, é claro, das colônias inglesas no Japão que aconteceram durante o século XIX. Mas não vamos entrar muito nisso. O que importa é que essas coisas entravam muito mais fácil na Europa durante esse período, durante o século XIX principalmente, e entre outras casas de porcelana, cerâmica, vidraçaria, cristaleria, que imitavam coisas do Oriente. A gente não vai se aprofundar A gente não vai se aprofundar nesse vídeo sobre apropriações culturais e tudo mais, sobre colonialismo. Não é esse o foco aqui. O foco é a gente notar as impressões e as coisas que foram retiradas, entre aspas, retiradas de outras culturas naquele momento. Aqui a gente, né, fez esse recortezinho como chinoiserie, e a inspiração que tinha naquele momento de peças europeias sendo feitas na Europa com inspiração na China. Isso desde tecidos maravilhosos que foram inspirados em tecidos indianos, chineses, turcos, e também a parte de roupas que foram inspiradas nesse estilo bem étnico que acontecia. Sem falar de alguma coisa de alimentações e também de alguns hábitos, principalmente no uso da porcelana. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. Esse foi a primeira dose do oráculo histérico, que é essa caixinha. Não deixe de deixar aqui o seu assunto polêmico da costura histérica que você quer que a gente comente um pouquinho. E lembre-se, esses vídeos são curtinhos, generalizados, cheios de informações passadas que passam pela minha cabeça 100 km por hora, e a certeza é que quando a gente fala deles, a gente consegue falar sobre mais referências e aumentar ainda mais nosso conhecimento. Se você ainda não conhece o Costura Histérica, segue aqui o canal, deixa o seu comentário, o seu coração, o seu amor, o seu carinho, um poema, um desejo ou até um xingamento para sua família, mas deixa um comentário aqui. Segue a gente e não perca os próximos episódios do Costura Histérica por aqui.
Eu sou Arthur Adams, o Paulo Samu esteve aí atrás da câmera hoje, e esse é o Costura Histérica. Nem sempre histórico, mas sempre histérico.